Olá, nós estamos aqui para mais um devocional diário da Primeira Igreja Batista em Angicos. E hoje nós iremos falar sobre fome e sede de justiça. Essa que é uma característica do bem-aventurado que Jesus escreve no Sermão do Monte, em Mateus 5. Em Mateus 5,6 nós lemos: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas como nós podemos ser pessoas que têm fome e sede de justiça? Primeiro, não cometendo as próprias injustiças contra os outros. Então esse é o primeiro passo, você mesmo não cometer injustiça contra outros. Lá em Provérbios 22:8 nós lemos: Quem semeia injustiça colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Mas não é simplesmente um fato de não cometer injustiças. Em 1 Coríntios 13:6 nós lemos: O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, além de não cometer injustiça, nós não devemos nos alegrar nas injustiças. Você pode até dizer assim: eu não fui o perpetrador daquela injustiça, não fui eu que cometi, mas no fundo eu me alegrei. Talvez porque a pessoa injustiçada não era alguém do meu agrado, talvez porque aquela pessoa tenha me feito mal alguma vez na vida, eu não gosto dela por alguma razão. Mesmo assim, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então é fundamental também que o cristão ele não se alegre quando outras pessoas estão sendo injustiçadas. Nós lemos em Lucas 6:27: Mas a vós que ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então, por mais que quem está sendo injustiçado seja alguém do qual nós temos certa inimizade, mesmo assim nós não devemos nos alegrar com a injustiça contra aquela pessoa. Então nós não devemos cometer injustiça, nós não devemos nos alegrar com a injustiça e nós devemos ser contra a injustiça, abominar a injustiça. Em Provérbios 17:15 diz: Há duas injustiças que o Senhor abomina, que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. Então Deus ele não simplesmente não realiza a injustiça, mas ele abomina tais coisas. E aqui ele descreve dois tipos de injustiça, um inocente condenado ou um culpado ser colocado em liberdade. Nós não devemos apoiar isso de nenhuma forma, nós devemos ser contra. Além de não cometer a injustiça e não se alegrar, nós devemos nos opor a ela com todo o nosso ser. Nós devemos abominá-la assim como o Senhor faz. Em Tiago 4:17 nós lemos: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós vemos na história do bom samaritano, que o bom samaritano ele não fez nada contra aquele homem que foi assaltado, que foi espancado e que foi deixado ali no chão para morrer. Mesmo ele não tendo feito a injustiça, ele foi lá e fez o quê? Ele ajudou aquele homem, ele o levou ao hospital, ele cuidou daquelas feridas, Enquanto o fariseu e o escriba passaram, eles não tinham cometido aquele ato, mas eles também não se opuseram. Não foi eles que espancaram o homem, mas eles viram o ato injusto e nada fizeram. Então é necessário que nós nos revoltemos com a injustiça, nós abominemos a injustiça, nós sejamos contra qualquer ato de injustiça. Novamente, relendo Tiago 4:17: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Existe uma frase do pastor americano Martin Luther King, que foi grande referência no movimento contra o racismo nos Estados Unidos, em que ele diz: O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Muitas pessoas consideram que a vida cristã ela consiste em não fazer isso, não fazer aquilo, em uma série de regras que não podem ser quebradas. E a vida cristã está muito além disso.
é seguir os passos de Jesus, é ser justo, é fazer o bem. Não é simplesmente deixar de fazer o mal, mas é fazer o bem. Não é apenas deixar de cometer injustiças, mas é lutar contra elas. Então é isso que nós cristãos devemos fazer, é isso que a igreja deve fazer. Será que nós temos sido essa voz? Será que nós temos lutado contra tais coisas ou apenas nos calado? Que nós possamos realmente fazer valer a palavra, fazer valer as ordens de Cristo e lutar por aquilo que é justo, por aquilo que é correto, por aquilo que é bom.